E o rei Acabe disse: as mulheres eu te dou, o ouro e a prata eu te dou, mas não entraste dentro do meu palácio. Assim iniciou um conflito dentro daquele palácio. Aí então o rei Ben-Hadad cercou Samaria, sendo não podia entrar para comprar e nem sair para vender. Sendo assim, surgiu uma grande fome dentro daquele tempo. Isso aconteceu por volta do ano 400 antes de Cristo. E ali começou a vender as coisas que tinha por aquela região. Olha bem, dados de 2013, peguei na internet. Olha, uma cabeça de prata, uma cabeça de jumento por 80 peças de prata é equivalente a R$1.753 no dia de hoje. Falando em reais, era o preço que estaria vendendo a cabeça de um jumento naquela época. E vendia também o esterco dos animais para comer, porque não havia o que comer. Nessa história se destaca uma mulher cujo nome na Bíblia não relata, que falou para a outra: vamos matar o meu filho hoje para comer, e amanhã matamos o seu. E assim aconteceu. Ela matou o filho dela e comeram, e a outra mãe não quis dar o filho e escondeu. Assim foi acontecendo vários conflitos dentro da história, mas quero destacar neste momento 4 homens, 4 leprosos, para que a igreja entenda leprosos, aquelas pessoas que haviam uma doença que era chegava a cheirar mal à narina do povo. E os leprosos, eles não podiam entrar dentro da cidade. Os leprosos comiam o resto que a cidade dava. Escute bem, quando você estava lá no mundo, lá jogado, você não era bem tratado, você não era bem visto, você era uma pessoa qual tinha aquele caráter que não era um caráter assim, postura de estatura. Mas quando você veio para a casa do Senhor, sabe como tu és chamado? Vai lá o filho do rei, está vestido o filho do rei, aquele que é dono, é herdeiro do céu. Mas quando você estava lá no mundo, como diz aqui a irmã Paulinha falou, você era olhado por todos. Quando você tinha dinheiro e status, você era bem visto, chega colega, amigo, parceiro. Mas quando você não havia o que dar, não havia dinheiro, eles passavam por ti, não dava zona, passavam por você e não te cumprimentavam. Mas sabe por quê? O povo do Senhor é alegre, porque eles têm herança, não aqui na terra, mas herança no céu celestial, que um dia iremos morar. Assim, porém, vamos destacar e começar a pregação para ser rápido, que os irmãos devem estar com pressa no dia de domingo, muito cansativo. E estavam ali 4 leprosos, e eles, um olhou para o outro e disse: olha, se ficamos aqui, vamos morrer, porque não tem comida nem para eles se manter aqui na cidade, não vai ter nós para nós aqui fora. Se entrarmos na cidade, iremos morrer, porque eles irão nos apedrejar e nos comer vivos, quem sabe, até mesmo porque a fome era grande. A fome ali, a escassez de comida, o que tinha, o que eles avistavam, eles estavam matando para comer. Então, um leproso saiu do comodismo. Cristão é muito incomodado. Escute bem, cristão, quando não tem carro, ele vem para a casa do Senhor até fim de semana, faz 24 horas, a hora extra. Senhor, eu preciso de um carro, quero fazer evangelismo, quero buscar. O Senhor dá o carro, não aparece mais na igreja, porque se acomodou com aquele objeto. Mas um desses leprosos se levantou e falou assim: sabe o que? Vamos invadir o arraial dos Sírios. Lá tem comida, tem mantimentos. E se levantam os 4 leprosos. Escute bem, você estava no mundo, e quando você veio aqui, Senhor, se levantou de lá, sabe como de viver aqui, aceitou o Senhor, Ele te dá herança, Ele te dá riqueza. Mas você pode perguntar: eu estou passando uma crise, que na minha casa nem mantimento não tem para me sustentar. Acalme-te, porque o Deus da providência já entrou com um milagre nesta noite, aleluia. Assim os leprosos se levantou e começou a caminhar. Escute bem, e vai chegando perto do arraial dos Sírios, o Senhor trata um barulho de um exército de cavalos, e os Sírios escutam aquele barulho, não sabe de onde vem, e fala: vamos fugir, porque o povo de Israel está nos cercando. Eu falei aqui na quinta-feira, se não me foge a memória, que Israel tinha uma potência de guerra enorme. Aonde falava de Israel, o povo tremia, o povo se abatia, e sabia que quem estava no comando era filho de Acabe. O nome dele chamava Jeroboão. Jeroão, e ele era um homem maligno e maléfico, não tinha dó de
mandava decapitar os sírios sem dó e sem piedade, sem nenhum motivo. E quando os sírios escutam esse barulho, fogem. E chegam os 4 leprosos no arraial dos sírios, vê capas, ouros, comida, tudo jogado, tudo abandonado, e ele se mantém se alimentando, e ele está comendo os sírios, ou melhor, está comendo os leprosos, estão comendo as comidas, e eles dizem assim: mas não podemos não compartilhar nossa vitória. Sabe o que eu entendo com isso? Que devemos compartilhar o que o Senhor nos deu. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, mas o testemunho nós não contamos. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, mas a casa do Senhor nós não falamos para manter a fé. Porque às vezes a pessoa não acredita ainda no Senhor, ela está vindo à casa do Senhor, mas ela ainda não sabe o poder que o nosso Deus tem. Ela ainda não sentiu o poder e a primazia, mas quando alguém conta o testemunho da vida que passou, ou a vida que Deus curou, libertou e transformou, ela passa a acreditar no Senhor. Aleluia. E ele estava ao crepúsculo. Entendo eu que o crepúsculo é entre o entardecer ao anoitecer, entre as 6 às 7 horas da noite, provavelmente. Levantou-se os 4 leprosos mais uma vez. Olhe bem como eles são corajosos e valentes. E naquele momento, naquele meio de tempo, quando os leprosos foram para a cidade, o profeta Eliseu, olha que homem de fibra, de fé, diz para o rei: ora, rei, em meados de tempo vai acontecer uma grande bonança dentro da cidade. Mas o rei não acreditou, porque a cidade estava em caos, em fome. E o rei olhou e disse: olha, profeta, tu está louco, tu falaste blasfêmia, tu falaste mentira, e por isso vou mandar decapitar a tua vida. E o rei manda homens para matar o profeta, mas o profeta olha para ele, olha como se o homem deu a resposta. Que se fosse eu naquele momento, já se saiu no braço com o rei, porque não aceita ser desafiado. O profeta olha para ele e fala assim: olha, você vai ver a bonança, mas não vai comer dela. Aleluia. E vem vindo os leprosos, olha só. E os leprosos, eles não podiam entrar na cidade, foi a lei judaica. Os leprosos, prostitutas, mulheres que tinham frutos de sangue, ou homens que tinham problemas com o corpo, eles não podiam entrar dentro da cidade e eram apedrejados. E eles leprosos pela porta e falam: ora, rei, nós estamos sabendo de uma notícia para vocês, que no arraial do Sírio está abandonado, tem comida, tem bonança. E a hora que eles falam isso, o povo escuta, e uma grande multidão se desloca da cidade, acabando atropelando o rei e deixando ele morto, sabendo da notícia, mas o rei estava morto. E ali, aqueles 4 leprosos pegam, comem da comida e compartilham com a cidade. A cidade comeu, se manteve viva, porque Samaria era a capital do Reino Norte, que era Israel, e passaram por uma crise enorme naquele momento. Escute bem, para entender a mensagem neste momento. Leprosos, eles tinham umas características que eu quero destacar nessa noite. Eles têm atitude. Cristão que não tem atitude não serve. Porque, como já foi dito nesta noite, os irmãos que leram aqui e falaram, louvaram ao Senhor, como o irmão aqui começou a ler, e não teve ainda coragem de terminar, fique quieto, aquietai, porque no tempo certo o Senhor dá sabedoria. A Paulinha leu aqui nesta noite, que o Senhor, o que Ele dá, Ele não toma. Ele te deu a sabedoria, ainda no tempo certo Ele vai te usar. Às vezes, né, irmão, nós começamos aqui, erramos, lemos errado, gaguejamos, tememos do microfone, parece que o microfone vai morder a gente, parece dar um medo, não sei, porque ainda é mistério do Senhor. Parece que eu, quando vou louvar, eu não consigo louvar com o microfone na mão. Porque para pregar eu até consigo, mas louvar não é o meu hábito de louvar ao Senhor. Nós queremos ainda aprender a este dom de louvar ao Senhor. E estavam ali os leprosos, e eles teve atitude ao Senhor. E simplesmente eles teve coragem, levantou, foi para o arraial, foi para a batalha, foi para a luta, enfrentou a batalha. Mas depois que venceram, eles conseguiram ouro, prata e riqueza. Aí eu começo agora a observar aqui hoje na igreja, irmão Cláudio, as crianças louvando o Senhor e dançando. Eu acho digno, maravilhoso. Aí começa, escute, criança, esse aqui é para vocês, ó. O Senhor me fez lembrar disso para vocês. Eu começo, irmão Cláudio, a retratar na Bíblia e olhar lá para o rei Davi, quando ele pulava e dançava em frente à arca
E eles pulavam, dançavam, e um certo homem repreendeu: como o rei dança e canta? Aí ele olhou e falou: olha, na presença do Senhor eu não sou rei, mas sou uma criança. Aleluia. Por isso ele pulava, dançava e cantava. Se nesta noite há criança, neste momento, pule, adore, exalte ao Senhor. Porque parece num canto de dia de festa, todo mundo vira criança. Porque começa a pular, pula de cá, pula de lá, pula de cá. É profecia em línguas estranhas. Aí eu começo a lembrar de Davi. Ele pulava e cantava ao Senhor. Um homem que não tinha caráter nem postura estatal. Olha, para a igreja entender, ele era ruivo. Um judeu ser ruivo era muito horroroso. Ele não nem chegava a ser feio, ele era extremamente horroroso. Se ele chegasse perto da menina e fosse cantar a menina, exatamente a menina ia bater nele, porque não queria nem papo com ele. Porque ele era extremamente feio, muito horroroso. E ele, porém, não teve infância como nós temos. Porque acredito que todos brincaram, todos teve seus brinquedos, bonecas, carrinho, jogaram bola, praticaram esporte. Ele não, ele cuidava das ovelhas do teu pai. Desde moço, ele matava leão e urso, era seu brinquedo. Ele viu o leão, matava. Ele viu o urso, ele matava. Ele viu Golias, ele matou. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor te chamou para matar Golias. O Senhor te capacitou para matar Golias nesta noite. Ah, mas você diz, reneados, tem tantas pessoas, ou melhor, tem poucas pessoas neste culto. Aí sabe o que eu falo para você? Não é no meio da multidão que o Senhor gosta de trabalhar, não. É no meio de poucas pessoas, porque no meio de poucas pessoas elas disputam. Naquela multidão, um fica lá com o celular ligado, ninguém está vendo. Agora, meio de poucas pessoas, ninguém põe pé ao celular que o irmão está vendo. As crianças não podem porque o irmão está vendo. Ninguém faz nada porque o irmão está vendo. Assim o Senhor opera e trabalha, porque a igreja está ligada, está perplexa. Se o irmão errou aqui, o irmão vai lá, o irmão errou lá na palavra. Porque a igreja está atenta, a igreja está fixada na palavra do Senhor. Para encerrar rapidamente, o programa está quase vindo já. Os leprosos. Eles salvaram Samaria. Mas como os leprosos, a partir daquele momento, eles ganharam mérito. Não perante o rei, porque o rei estava morto. Mas ganharam mérito perante o Senhor, porque o Senhor usou daqueles que estavam no mundo, daqueles que não prestavam para a sociedade. E eu digo para a igreja neste momento, muitas vezes, digo por experiência própria. A luta é tão grande que às vezes fala assim: por que o Senhor me tiraste do mundo para fazer eu sofrer aí no caminho do Senhor? E muitas vezes para ser mal dizendo: Senhor, eu não vou aguentar esta prova. Senhor, eu não vou aguentar. Porque muitas vezes, Senhor, eu estou pregando, eu profetizo, eu tenho profecia, revelação, mas parece que nada acontece. Aí, se não me foge a memória, quinta-feira, a minha mãe chegou, sexta-feira, minha mãe falou da irmã de jesuítas, que eu fui pregar lá. E ela contando o testemunho dela para minha mãe, de uma profecia que tinha entregado que nem me lembrava. Quando ela entregou, eu falei assim: o Senhor não usa na terra. Porque é ruim quando a gente entrega a profecia e os incrédulos de Tomé não acreditam. Aí você fica assim pensando: Senhor, tantas profecias, tantas promessas, tantas profetizações, e parece que nada aconteceu. Quando eu recebo aquela notícia, meu coração se alegrou jubilantemente, porque o Senhor ainda me usa na terra. Eu sei que os irmãos ainda falam assim, eu não gosto mais de ouvir aquela mensagem usada, porque uma mensagem já está repetida, uma mensagem que está isso, está aquilo, é isso, o outro. E eu digo para a igreja: essa foi a mensagem que o Senhor me deu. Eu vou pregar hoje sobre Bartimeu. Eu vou pregar hoje sobre as ovelhas perdidas, mas o Senhor não tomou minha mensagem, o Senhor tomou a me falar dos leprosos. Porque leprosos são pessoas impuras. Eu era impuro. Eu era intocável. Eu era uma pessoa que, para o meio cristão, eu não pertencia. Eu falava comigo, com meus amigos, naquela rodinha de colegas, e falava: uma coisa que eu nunca vou ser na minha vida